a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 9 de setembro de 2020, quarta-feira. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 6, versículos do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na Léxio Divina de hoje, respondendo na leitura a pergunta o que o texto diz, nós vemos aqui uma narração abreviada do Sermão da Montanha, narrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, onde São Lucas também fala das bem-aventuranças. Ele diz, então, bem-aventurados, que significa felizes. Então, felizes os pobres, felizes aqueles que têm fome, felizes aqueles que choram, felizes aqueles que são odiados, expulsos, insultados, amaldiçoados. Mas não é sem causa. Precisa ter uma causa, e essa é uma causa específica para ser bem-aventurado. Por causa de Jesus. Olha que maravilha! Então, aqueles que são pobres por causa de Jesus, que sentem fome por causa de Jesus, que choram por causa de Jesus, que são odiados, expulsos dos lugares, insultados, amaldiçoados por causa de Jesus, então esses são felizes, porque o reino de Deus é deles, porque eles serão saciados, porque eles irão sorrir, assim sucessivamente. E tanto aqui em São Lucas quanto em São Mateus, e Jesus diz, por quê? Porque os antepassados deles tratavam os profetas assim. Então essas pessoas são comparadas aos profetas. E tem em segunda parte, o ai de vós, né? Que significa então infelizes. Se os bem-aventurados é igual aos felizes, então ai de vós são os infelizes. Ai de vós, ó infelizes os ricos, os que têm fartura, os que riem, os que são elogiados. Por quê? Porque assim também tratavam os antepassados deles, os falsos profetas. Então aqui são comparados aos falsos profetas, esses que recebem os elogios, que vivem sorrindo, que têm fartura, que são ricos, mas não é proibido ser rico em si, não é proibido ser farto, ter uma mesa farta, não é proibido rir e nem receber elogios, mas o porquê isso e o para que isso, aqui é sinônimo de pessoas que se comportam como deuses, que tem tudo, que faz tudo, que não precisa de nada, que não precisa de ninguém, são autossuficientes e não precisam de Deus. Esses são os infelizes. Sabendo um pouco mais
sobre o que o texto em si diz, então agora podemos trazer isto para nós, para a nossa realidade, e fazer a pergunta: o que o texto diz para mim nesta meditação? Será que estamos sendo chamados de bem-aventurados? Será que estamos sendo chamados de felizes por Deus, por ser pobre de tudo para ter condições de ter Deus, o maior bem de todos, o sumo bem, o supra-bem? Isso não significa que não podemos ter coisas, que não podemos sorrir, que não podemos ser elogiados, mas buscar isto e fazer destas coisas o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador, são coisas completamente diferentes. E a outra coisa é que, será que estamos sendo perseguidos, odiados, amaldiçoados, passando fome ou vivendo uma pobreza, ou estamos chorando por causa de Cristo, porque seguimos a Cristo, porque falamos a verdade de Cristo, porque defendemos a Cristo, porque vivemos os mandamentos de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Por causa disso? Se for por causa disso, aí sim somos felizes, somos bem-aventurados. Agora, se vivemos todas essas coisas por consequências dos nossos erros, das nossas atitudes, porque somos ruins mesmo, porque ninguém gosta de nós mesmos, aí então não é por causa de Cristo, portanto logo não somos felizes, ainda que sejamos pobres de bens ou de amizades ou coisas nesse sentido. Será que podemos nos comparar aos profetas, aos homens fiéis a Deus? Por isso que somos odiados muitas vezes, muitas pessoas não gostam de nós, nos insultam, nos amaldiçoam. Ou será que somos considerados falsos profetas e por isso somos chamados de infelizes porque temos tudo, todas as coisas aqui nesta terra, mas todas essas coisas aqui nesta terra são comparado com nada diante do que podemos ter, que é Deus, o sumo bem, o supremo bem? A quem nós somos comparados? Aos felizes que têm Deus ou aos infelizes que não têm Deus? E por quê? Quais estão sendo as nossas atitudes para sermos chamados assim? Diante desta meditação, podemos dar a nossa resposta a Deus no momento de oração. Dizer para Deus que nós queremos nos converter, que nós não queremos ser nossos próprios deuses, que todas as coisas são como lixo diante dele, que todas as coisas são nada diante do sumo bem, do supremo bem que é Ele, e que você quer viver esta riqueza, que você quer viver esta felicidade, a felicidade verdadeira, autêntica e eterna, que é a vida em Deus. Você pode dizer isso para o Senhor, mas sabemos que por nossas próprias forças não iremos muito longe. Por isso também podemos pedir o auxílio de Deus, a ajuda de Deus, o Teu Espírito Santo, para podermos conseguir viver esta graça e sermos chamados de felizes, porque temos a Deus. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.